Bom, virando a página, um outro destaque ainda sobre Covid-19, o chanceler do Paraguai, Euclides Acevedo, conversou nesta semana com seu par brasileiro, Ernesto Araújo, em busca de doações de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O desempenho precário na vacinação no país vizinho, ao lado da superlotação de hospitais e da falta de medicamentos, levou o povo às ruas e a oposição a discutir um pedido de afastamento do presidente Mário Abdo Benítez. Apenas 0,1% da população foi vacinada. Mas no ano passado, o Paraguai era usado pela imprensa brasileira como bom exemplo de comportamento na pandemia, sempre em comparações críticas ao Brasil e ao presidente Jair Bolsonaro. Temos aqui alguns exemplos. Vejam só. Matéria do UOL, de 3 de junho de 2020. O título: 3 pontos-chave para entender como o Paraguai conseguiu conter a disseminação do coronavírus, apesar de estar no epicentro da pandemia. Mais um exemplo, matéria do Fantástico da TV Globo em maio de 2020. O título: com medidas mais rigorosas, países vizinhos ao Brasil dão exemplo no combate à Covid-19. Os países vizinhos, citados pela Globo, eram Paraguai e Argentina. Fiuza. Quem tem o Bolsonaro como fetiche não tem a menor preocupação com o combate à pandemia. Só isso que eu gostaria de dizer. E você, Ana? É o duplo padrão da imprensa, né, Vitor? A gente tem visto isso de uma maneira geral no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E, infelizmente, no Brasil a gente tem uma eleição o ano que vem presidencial, uma eleição importante. E até o ano que vem a gente vai viver exatamente esse duplo padrão, como foi aqui nos Estados Unidos até a eleição passada. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma crise sem precedentes na fronteira sul dos Estados Unidos, ali com o Texas, uma crise de imigração e que está sendo empurrado para debaixo do tapete pela imprensa como se nada estivesse acontecendo, sendo que na administração Donald Trump a restrição às fronteiras, né, o cuidado com as fronteiras era tido como uma política xenófoba, e agora a gente vê uma crise sem precedentes, inclusive de imigrantes entrando, testando positivo para a Covid-19 nos Estados Unidos, e a imprensa não fala absolutamente nada. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, que foi dito como um líder dentro da pandemia e que agora é investigado por democratas e republicanos no estado de Nova York, inclusive já há um início, uma organização para um processo de impeachment para ele. Agora também ele foi acusado pela 8ª mulher de assédio sexual e a imprensa também continua num silêncio absurdo. Diga, Augusto. Olha que a gente tem que guardar esses jornais, né? A gente já até falou nisso aí. Vamos guardar para ver no fim da pandemia o que acontece. A imprensa tem tanta má vontade com os leitores. Ela não quer dar a notícia verdadeira aos leitores. E não adianta você brigar com fatos. Os fatos não morrem. Eles podem, depois de submetidos, escrevi sobre isso aí, depois de submetidos a sessões de tortura selvagens, os fatos ficam até em estado de coma, mas eles voltam, eles prevalecem e vão mostrar quem é que mentiu, quem não mentiu, quem escondeu fatos, quem disse a verdade. A má vontade é tanta que eu repito o exemplo. O Brasil, eles não contam mortos por milhão, porque a posição do Brasil é melhor, é boa. Há países em que o número de mortes por milhão é infinito, é bastante superior ao Brasil, países de todos os tipos, inclusive países supostamente avançados, desenvolvidos. Não tem nada disso, é o segundo onde mais se morre, porque é um país que tem uma população muito grande, evidentemente há mais mortes, né? Uma coisa básica, não precisava dizer um negócio desse, mas com eles tem que desenhar. Aí vem a vacinação. Como o número absoluto é bom, eles passam a calcular assim, vacinas por 100 mil, vacina em relação à população. Só isso basta para dizer o que eu digo sempre. Olha aqui, o presidente Bolsonaro comete erros, faz uma bobagem aqui e ali e tal, mas eu nunca vi, já convivi com 11 presidentes, eu nunca vi um tão perseguido aí pela imprensa na minha vida, pela imprensa velha, né? Diga, Zé.
Eu acho que o Paraguai é um exemplo perfeito de como não se deve fazer aí no combate à pandemia. Fez ali um rigoroso, que custou caro ao país, um rigoroso controle de fronteiras, de paralisação, de lockdown. E aí é evidente que não há transmissão. O vírus, para transmitir, precisa dessa movimentação. Tá bom, mas e aí? Vai ficar até quando? Até quando as pessoas podem ficar em casa? Depois, evidentemente, tem que abrir. Qual seria o processo ideal? Que se marcasse ali no início a identificação do vírus e partir em busca de remédios e de vacina, evidentemente. Falar agora é fácil, você olhar para trás, mas desde o início a gente está falando sobre essa história de que o lockdown não surtiria efeito, e se surtisse efeito, não poderia ser para sempre, ou muito menos um prazo longo. Olha só, se as pessoas acreditassem, vamos aqui fazer uma progressão, se as pessoas acreditassem e seguissem todos os conselhos que foram dados por esses governadores aí que estão fechando, nós estaríamos há um ano dentro de casa, há um ano dentro de casa. Isso é impossível, não há como. Primeiro, a condição de quem fica em casa. Senhores, não esqueçamos, se todos ficarem em casa, ninguém vai sair para fazer pão, ninguém vai sair para fazer carro, ninguém vai sair para fazer remédio, ninguém vai sair para plantar comida. Veja como é incoerente esse processo. E o Paraguai, com esses resultados, mostra claramente, consegue ali um resultado pífio, mas depois vem o presidente paraguaio não se preparou com hospitais, com remédios e com vacinas, né? É isso. Agora, a única saída possível é a vacina. É a vacina e tocar o barco adiante.